Amém, queridos? Graça e paz. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Antes de meditarmos na palavra, eu queria ler um testemunho. Vou colocar aqui o meu auxiliador. Diz assim: graça e paz. Em março de 2021, fomos acolhidos pela família MAP. Naquela ocasião, conversávamos com os pastores Ari e Simone e contamos a nossa história, os nossos objetivos e os nossos desafios. Comentamos que em julho de 21 teríamos um boleto referente às chaves do nosso apartamento, com um valor que para nós era muito alto, mas que não estávamos muito preocupados, pois se não conseguirmos a quantia, venderíamos o nosso carro. E então o pastor Ari determinou em nome de Jesus que isso não seria necessário. Conversamos também sobre as questões de dízimos e ofertas, e o nosso pastor disse algo que abriu os nossos corações. Ele disse: na nossa igreja não sabemos quem são os dizimistas e ofertantes, pois a vida dos membros nos demonstram quem são e quem não são. Desde essa hora, passamos a ofertar e dizimar fielmente de todo o nosso coração. O julho chegou e com ele o abençoado boleto, com o valor acima do que esperávamos. Tínhamos menos que 50% deste valor. Eu e minha esposa entramos em um propósito de oração para que Deus viesse a nos abençoar com o valor necessário. E também comunicamos aos nossos pastores que nos ajudaram em oração. Pois um mês, meus irmãos, me surpreendeu e Foi um mês, meus irmãos, que de superação e confiança no Senhor. E dias antes do vencimento do boleto, Deus bradou em nossas vidas e o dinheiro começou a aparecer. Férias vencidas, comissões atrasadas, 13º adiantado. E no dia 30/7, pela manhã, conseguimos 100% do valor. E pagamos o nosso boleto para a honra e glória do Senhor. E deixamos aqui o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, pois é exatamente assim que fizemos. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Esse é o testemunho do Wanderson e da Rose. Cadê o Wanderson? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, você pode aplaudir mais forte, porque... Aleluia! Eu falei para ele aqui, eu vou omitir o valor, porque nem todo mundo vai entender, porque verdadeiramente é um valor considerável para um tempo muito curto. Amém? E Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. A partir do versículo 10, nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Amém? Diz assim, o versículo 10 do capítulo 3: Vá, pois, agora, eu o enviarei ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu que te enviei. Quando você tirar o povo do Egito,
vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora o capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela lhe transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a tirou, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloca de novo a mão no peito. Moisés tornou a colocar a mão no peito, e quando a tirou, estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão na segunda. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais que lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela lhe transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasses ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Pai Santo, fala conosco nesta noite. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora e pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, que nós saiamos daqui completamente transformados pelo poder restaurador da Sua palavra. Ministra o coração dos Teus filhos. Eu lhe peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu confesso a vocês que no decorrer dessa semana
uma palavra botou no meu coração acerca das circunstâncias da vida. E às vezes nós nos encontramos em algumas situações que podemos dizer que são os dilemas da vida, né? Quando nós somos, como que eu vou dizer assim, espremidos pelo Senhor e temos dificuldade de tomar algumas decisões. E quando nós olhamos essa questão dos dilemas, eles são encarados diante de um beco sem saída. Quem já se sentiu assim? Sabe, que decisão tomar? Sabe, muito difícil. E a gente tem caminhado no decorrer desses últimos meses, por não dizer, né, desses últimos anos, somos todas as vezes julgados ou, como é que eu vou dizer assim, avaliados por decisões que precisamos tomar. Podemos escolher desistir, podemos escolher avançar ou então ficar na mesma situação em que nós estamos. Mas tem momentos da nossa vida que precisamos tomar decisões. E muitas vezes não queremos ou achamos que estamos preparados para ela. Muitas vezes Deus ele vai nos permitir passar por situações para fazer nos amadurecer ou crescer diante desses dilemas. E o texto em questão que nós lemos, principalmente no capítulo de número 3, quando Moisés teve um encontro genuíno com o seu Criador, com Deus, ele foi atraído pelo fogo na sarça, no arbusto que queimava, mas não consumia, e aí ele foi atraído por Deus, e ali Deus falou com ele pessoalmente, falando daquilo que Deus ouviu, do clamor do povo, das lamentações do povo, e Deus não escondeu nada de Moisés, dizendo assim: Moisés, eu conheço o meu povo, e conheço aqueles que os oprimem, aqueles que os escravizam, eu conheço as suas dores, e eu ouvi o clamor do povo, e pessoalmente desci para livrar o meu povo. E foi nesse contexto que Moisés tem um encontro com o Senhor. Ele foi atraído por aquele fogo, aquela sarça que não consumia, e naquele momento Deus coloca diante de Moisés alguns desafios. E quando os desafios são propostos a nós, como é que nós encaramos esses desafios, esses dilemas da vida? E eu queria pensar com você em relação a esse texto em que nós acabamos de ler. Nós vemos um diálogo de alguém que Deus chamou com um propósito, que conheceu a Deus naquele momento, e Deus trouxe um grande desafio para ele. E eu queria pensar com você em duas situações: os dilemas existenciais, que começa no capítulo 3 em que nós começamos a ler, e é crucial para mim e para você. E quando lendo esse texto, a mesma pergunta, o mesmo questionamento que Moisés faz, eu também me faço. Talvez você também se faça. A primeira coisa que Moisés responde para Deus, ele diz: quem eu sou? Quem eu sou? Imagina só um homem que está indo para o seu, vamos dizer, período de maturidade, ou até mesmo de ajuste nos seus sentimentos. A Bíblia diz que Moisés, ele foi criado pela filha do faraó. Então durante 40 anos ele foi tratado como príncipe. E depois ele descobre que ele não era príncipe, ele era escravo. Então imagine você, durante a sua vida toda você pensou que era alguém, e quando chega num patamar da sua vida você descobre que você não é nada disso.
Você tem outra linhagem? Não dá para bagunçar a cabeça? Você é príncipe ou você é escravo? Ele havia sido criado como príncipe do Egito, mas descobre que ele é escravo. Imagina, quem eu sou? Você já se perguntou? Quem você é? É uma coisa que a gente pergunta aqui constantemente para aqueles que caminham em Deus. Quem você é em Deus? Você é de fato lavado e remido? Você é de fato uma testemunha viva do Senhor? Você é de fato um portador das boas novas? Você é de fato um homem e uma mulher que vive por fé? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é? Então nós perguntamos: quem eu sou? Quem você é? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu. Será que isso é verdade? Será que você tem essa consciência quem você é? Quem você é? Príncipe ou escravo? Pensa comigo, irmãos. Olhando para a trajetória da sua vida, quem aqui tem 40 anos? Nossa, só isso? 40. Quem tem mais de 40? Aumentou. Quem tem menos de 40? Então você observa que até os 40 anos Moisés era príncipe. Cafezinho na cama, né? Pessoas para servir, vestes reais, né? Passar férias em Cancún, né? Trocava de carro todo ano, não precisava se preocupar com IPVA, com seguro, não precisava pagar nada, tranquilo. E de repente tudo isso é tirado dele, porque na revelação da sua origem ele descobre que ele não era aquilo, ele era uma farsa, uma mentira. Ele era escravo. E quando isso é revelado a ele, ele se rebela. Ele não consegue entender isso. Só que quando ele chega diante de Deus e ele declara isso, diz assim: Senhor, como é que o Senhor manda eu fazer coisa que eu não sei quem eu sou? Só que Deus, Ele traz uma resposta para ele. Ele diz assim: eu sou o Deus dos vossos pais. Embora você pense que você é escravo, você não é escravo. Você é mais real. Você é de uma geração em que Deus tem cuidado, em que o meu amor está cobrindo você. Tudo aquilo que o mundo pode te dar não se compara com aquilo que eu posso dar. Então Deus diz para ele assim: eu serei contigo. Aleluia. Quem eu sou? Moisés precisava encontrar essa resposta. Ele havia sido criado como príncipe, mas era escravo. E aí quando Deus revela isso a ele, Deus está dizendo assim: ó, você tem uma nova história, você tem uma origem que vai muito mais além. E as dificuldades que nós enfrentamos na vida nos leva a pensar realmente quem nós somos. E sabe que o mundo tem tentado colocar mentiras acerca da sua vida, e você tem dado crédito a isso. Sabe, amado, quando eu olho para mim e eu vejo essas questões, a própria Bíblia me responde: eu sou filho amado do Senhor. Eu sou aquele a quem Deus amou desde a fundação do mundo. Eu sou aquele a qual o mundo me desprezava, mas Deus me amou
Eu compartilhei essa semana com alguns irmãos que eu ouvi um testemunho de uma menina de 13 anos que me deixou apaixonado por ela, porque ela sofria algumas bullying, né, hoje, né, no colégio, pela sua posição cristã, pelas suas escolhas. Aí um dia os amiguinhos perguntaram para ela assim: você não se importa com que as pessoas te julgam? Ela diz assim: deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro ser amada por Deus e julgada pelo mundo, do que ser amada pelo mundo e ser julgada por Deus. Sabe, irmão, quando você tem essa consciência de quem você é, as coisas se tornam mais fáceis. E os dilemas que você vai enfrentando no decorrer da sua vida vai fazendo você se fortalecer. Então, se disserem que você é uma coisa, na verdade a Bíblia diz que você é outra. Então acredita naquilo que a Bíblia diz. Você é filho amado do Senhor, você é bendito do Senhor, você é mais do que vencedor. Aleluia. Você é aquele a qual Jesus Cristo morreu por você. Você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa de valor. Sabe, amados, então, quando você vai entendendo isso, você vai percebendo que os dilemas vão se tornando muito mais fáceis. Eu me converti no século passado, em 1994. Eu não sei porque que vocês viram, você também faz parte disso. Quem aqui é do século passado? Todos nós. Acho que não tem ninguém que nasceu nesse século ainda. Quem tem? Tem mais? Quem tem 21 anos? Não. Quem tem mais? Quem tem 20 anos nasceu nesse século, né? Aí todo mundo em silêncio aí. Então vocês também são tudo origem do sarcófago. Mas sabe, amado, quando eu me converti, eu vivi um dilema muito parecido, porque assim, você fica perdido. Eu falo, um dos maiores erros que nós cometemos como cristãos, né? Se nós fizéssemos um paralelo sobre a paternidade, nós somos irresponsáveis quando geramos pessoas para Deus, porque nós não cuidamos, nós não protegemos, nós não tomamos pelas mãos, não ensinamos elas a caminharem, a gente simplesmente abandona. E aí o mundo não te quer mais porque você disse não para ele, e você não consegue ficar no meio dos crentes porque você não sabe como que você procede. Então é meio conflitante. Ou foi só comigo? Quem nasceu no berço evangélico aqui? Mas o berço era evangélico ou a criança também era? Porque às vezes é só o berço. Então quando você não nasce, você tem dificuldade na caminhada. E eu lembro que uma das coisas que me sustentaram foi os cânticos que eu fui aprendendo. Já que eu não conseguia entender a Bíblia, eu lia, eu ficava com as músicas no meu coração. Olha. Então quando você olha para as coisas e as verdades que são entoadas, que são cantadas, por isso que eu digo para você, querido, verbalize as coisas de Deus, verbalize as coisas que vêm por fé. Sabe, por mais que a música possa ser brega para você, ou incomoda o seu irmão, mas se é um cântico que sai do teu coração, cante. Mesmo que o outro não suporte, mas cante. Aleluia. Então cante, né, Michael? Então, Michael. Sabe, valorizar o que você tem. O que você tem recebido de Deus, irmãos? Você é alguém que Deus amou. Sabe, eu me sentia totalmente abandonado pelos meus amigos. Ninguém queria mais visitar minha casa, porque não tinha mais nenhum atrativo. Ia chegar um cara xarope falando de Deus.
E eu lembro que o Sérgio Lopes tinha uma canção linda que falava justamente sobre essa relação de amizade. O Maico sabe cantar, não sabe? Como não sabe, Maico? Maico, aí você me derruba, Maico. Muito antiga, é? Ô, Maico, aí você me derruba, Maico. Então tinha um verso assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas vidas era eu. Quem desse mundo... Olha, tá vendo, Marco? Olha. Mas eu tive ajuda ali no sonoplasta. Quem nesse mundo... Lembra? Você me derruba, Maico. Quando todos me deixaram ele. Oi? Você entendeu, irmãos? Então assim, olha, você é amado do Senhor. Você não é um qualquer. Você não é um erro da vida. Você é alguém que Deus não te desamparou. A Bíblia diz que um pai e uma mãe pode te abandonar, todavia o Senhor não te abandonará. Então são essas verdades que você precisa entender, quem você é. Aleluia. A outra coisa que eu aprendo, entender quem é Deus. Essa segunda questão existencial traz tantos conflitos quando não se tem respostas. E nós sabemos que quem sabe quem é Deus não fica confuso. Porque nós observamos que todas as religiões querem apresentar Deus. Todas têm o objetivo de apresentar Deus. Mas ninguém tem a resposta exata de quem é Deus. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você consegue entender o que Deus está dizendo. E Moisés pergunta: Senhor, quando eu disser que o Senhor me viu, que nome eu vou dar? A pastora aqui ministrou quarta-feira sobre a relação de Jó com Deus, e muitos de nós caminhamos da mesma maneira. Somos apresentados a um Deus distante, um Deus que não se relaciona, um Deus que pune. Eu sou dessa geração que tudo que eu fazia errado, minha mãe fala assim: cuidado, Deus castiga. Quem é dessa geração? Aí você fica morrendo de medo de pecar porque você tinha um castigo de Deus. Mas que você desejava pecar, você desejava. Porque era assim. Você não aprendia a amar a Deus, você aprendia a ter medo. Não é temor, é medo. Temor é diferente. Você tinha medo de Deus. E sempre tem que ter uma explicação de quem é Deus. Diz: o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Diz que eu sou o que sou. O que Deus é, irmão. Essa é a resposta. Você entender que você é importante para Deus. Sabe, Deus, Ele é maior. Ninguém explica Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Só que quando nós temos um encontro com Ele, irmãos, esses dilemas acabam. Sabe, você não fica mais preocupado. Você vai entendendo que Deus está acima dos céus.
Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as situações. Ele é aquele que se levanta do teu alto e sublime trono e se curva para ouvir o clamor daqueles que o chamam, que o amam. Deus é aquele que é atraído pela sua adoração. Deus é aquele que é atraído pela singeleza do teu coração. Sabe, é isso que a Bíblia diz. Então quando Moisés disse, o que eu vou dizer? Diga que eu sou o que sou. Aquele que está olhando para toda a sua criação, aquele que se importa com você. E aí nós vamos para o segundo dilema, que é o dilema circunstancial, que está lá no capítulo 4 que nós lemos dizer. Esse segundo tipo de dilema fala sobre a respeito de coisas que acontecem nas questões relacionais entre as pessoas, entre os problemas. E quando Moisés ele é apresentado por essas circunstâncias, a primeira coisa que nos mostra é que ele fica com medo do que as pessoas iriam dizer a respeito dele. E nós somos assim, irmãos. Às vezes nós ficamos com receio de tomar determinadas situações, porque nos preocupamos muito com o que as pessoas vão dizer. O que vão falar? Mais um crente doido? Mais um xarope? Que vai chegar, o cara saiu daqui, saiu como escravo, era príncipe, e agora depois que descobriu que era escravo, agora volta com uma autoridade para dizer que Deus vai fazer isso. Sabe, às vezes você é desafiado por Deus para fazer coisas que você jamais pensou que fosse capaz de fazer. E por isso que nessa relação, Deus dá a ele 2 sinais miraculosos. Primeiro, a vara que se transforma em cobra, e depois a sua mão que fica leprosa. Aí muitas pessoas perguntam, mas por que Deus deu esse sinal? O interessante é que naquela época as cobras, elas eram uma espécie de deusa. E tem umas aqui nesse tempo também que são iguais, né? Não tem? Hã? Sabe, ela era uma espécie de deusa. Eles idolatravam as cobras, né? Então quando Deus dá esse sinal, Ele está dizendo o seguinte, a mensagem que Ele está dizendo: eu estou acima de todos os deuses, eu tenho poder sobrenatural. Então Deus está mostrando para Moisés que esses dilemas que nós temos que enfrentar, mesmo que aparentemente sejam superiores, Ele vai nos dar a capacidade de vencer. Já viu isso? Muitas vezes o problema, a gente às vezes está focando nos outros, mas às vezes o problema está em nós mesmos. Por isso que Deus mostra para Moisés, no momento em que a vara se torna uma serpente, Deus diz para ele: pega pela cauda. O que Deus está dizendo assim: você vai voltar a ter o controle da situação. As circunstâncias podem te assustar, mas se você entender, você vai ter o poder de volta. Porque Deus está mostrando que Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Só Deus pode mudar as coisas, querido, né? Às vezes nós potencializamos demais os nossos inimigos. E eu vejo que nós, como cristãos, irmãos, às vezes falhamos nisso. Os nossos problemas se tornam
demasiadamente grandes, porque nós nos acovardamos diante deles. Mas quando nós entendemos que nós servimos um Deus que tem todo o poder de mudar essa situação, você pode dizer assim: Senhor, eu tenho controle de tudo isso, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Então, por mais que Moisés tenha apresentado, irmãos, às vezes assim, eu falo: meu pai, Deus é um Deus de paciência, não é? Porque se imagina, Deus está chamando o camarada, está falando frente a frente com ele, está dizendo que ele é com ele, fala todo o plano que Deus está dizendo: ó, você vai fazer isso. Aí depois ele diz assim: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, manda outro. Não, você imagina, você está de frente de um camarada, Deus falando tudo o que vai fazer, ainda assim tem medo. Sabe quando você tem alguém que acredita em você e você não acredita em si mesmo? Sabe, é interessante isso, porque as pessoas olham para você e esperam ter resposta de você, que criam ou que respondam às expectativas dela. Ninguém quer estar ao lado de quem não tem a capacidade de fazer. Eu contei aqui uma vez, quando a pastora dava aula no Colégio Batista lá, e teve uma campanha no Dia dos Pais lá. Posso dizer, aqui não é campanha, aqui é tortura, porque professora de educação infantil acha que o pai tem a mesma habilidade da criança, né? Aí fizeram um negócio lá de pular corda com os filhos. O que você quer, meu irmão? A educação física. Aí coloca as crianças para pular corda com os pais. Aí tô lá, a Isabelle tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Aí tô lá, imagine, com esse corpinho aqui. Aí você pula a corda, você pula assim, ó, tirando o pé do chão, quase. Aí o desafio é maior, você tinha que pular. Aí a minha filha inteligentíssima vira a mim e fala assim: pai, já sei, me pega no colo. Você imagina, então, o que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o filho olha para o pai e entende no pai uma capacidade de fazer além da dele. Você ri? Então você imagina o meu desafio, irmão. Eu já não conseguia pular sozinho, e com a Isabelle no colo, na segunda volta, já fui eu e ela pro chão. Socorro, socorro, fui eu que tinha que gritar. Então, quando você olha para essa situação, com esses dilemas da vida, os acontecimentos, que Deus está te chamando para ir muito mais além do que você possa ou pensa, porque Deus conhece e sabe do potencial que está em você, que às vezes você mesmo não descobre que tem. Aleluia. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que Moisés continua questionando sobre Deus, o que poderia acontecer, e se achando incapaz de resolver o problema. Aí ele dá outra desculpa: eu não sei verbalizar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei falar do Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas do seu lado que está esperando da sua voz sair a resposta que eles esperam. E aí você fica dando desculpas para Deus, pede para Deus enviar outra pessoa. É só nesse momento que Deus perde a paciência com ele. Eu já tinha perdido há muito tempo. Aí Deus se irrita com ele, mesmo assim não elimina o propósito. Assim, você não vai escapar disso não, cara. Você tem dificuldade de falar? Você tem um irmãozinho aí do seu lado que pode falar por você. Assim como Deus fala com o profeta,
você falará com seu irmão. E muitas vezes nós questionamos os porquês das coisas. Por que as coisas acontecem? Nós não sabemos os motivos, mas Deus é aquele que nos conduz para resolver todas as situações. Sabe, parece que as lutas são infinitas, elas não se acabam nunca, mas só Deus pode dar um fim nessa luta. É isso que Deus está propondo para Moisés. Falou: Moisés, eu posso fazer. Não há limites para Deus fazer, mas Ele nos chama para uma parceria. E o que Deus está nos conduzindo, irmãos, é para dar um fim nessa situação que nós estamos vivendo de caos. Sabe, Deus está te chamando hoje para vencer os impossíveis da sua vida. Porque nesse momento em que Moisés foi chamado por Deus, ele estava justamente nesse dilema: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu tenho que fazer. E Deus diz assim: olha, eu tenho um propósito estabelecido e já está chegando o fim, mas eu quero chamar você para que você me ajude nesse propósito, e que essas circunstâncias não vão destruir você, mas Deus quer tratar conosco, Deus quer mudar a situação, Deus quer dizer para você e para mim que Ele está acima de todas as coisas. E a resposta de Deus para tudo isso, para que Deus possa mudar tudo isso, irmãos, é simples: conheça quem você é em Deus e saiba quem Deus é. É isso que Deus está dizendo. Conheça quem você é em Deus e saiba quem Deus é. Aleluia. Sabe aquela frágil sarça ali, que Deus estava sobre ela, representa as nossas vidas, representa eu e você. Deus quer repousar sobre nós, Ele quer queimar com o fogo dEle, Ele quer atrair a graça e o favor dEle sobre as nossas vidas, porque Deus não desconsidera. Deus quer realizar um improvável através de nós. Sabe, Deus não depende de nós para nada, mas Ele quer fazer através de nós. E o Senhor nesta noite faz perguntas para que eu e você possamos entender os seus propósitos. Se você não entender os propósitos de Deus, irmãos, nós não vamos desfrutar disso. Mas quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é, nós vamos ficar boquiabertos com o que Deus pode fazer. Sabia disso? Deus pode colocar um amor no coração daqueles que mais te odeiam, passar a te amar. Deus pode mudar a tua história sem que você faça tantos esforços. Deus pode mudar completamente a sua vida. Mas quando isso acontece? Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus e tiramos todas essas dúvidas do nosso coração, colocamos a nossa vida diante do Senhor e nos colocamos diante do Senhor para poder entender isso e a romper isso tudo, porque Deus quer te usar, quer nos usar para fazer grandes coisas. E quando a gente olha esse diálogo com Moisés e Deus, irmãos, eu fico pensando assim: meu Deus, por que a gente é tão cabeça dura? Sabe por que a gente é tão cabeça dura? Você tem um encontro real com Deus, Deus fala ao teu coração, Deus ministra ao teu coração, revela os propósitos dEle para você. E aí a gente pergunta: Senhor, quem de fato nós somos? Sabe, a gente precisa ter essa certeza, irmãos. Vê Jesus no seu ministério terreno. Ele se revelou aos seus discípulos, se revelou à multidão. Os discípulos vão, cumprir aquilo que Jesus havia designado. E no regresso, Jesus pergunta a eles: e aí, como é que foi a experiência?
Lembra do texto? Eles se alegram, falam: Senhor, meu Deus do céu, que experiência maravilhosa. Os demônios se submetem, os enfermos são curados. Nossa, só em falar no teu nome. Aí diz: tá bom, e aí? E vocês? O que estão dizendo a meu respeito? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés. E vocês? O que dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmão, o que estão dizendo de você? Quem você é? A Marina abriu esse culto aqui ministrando ao coração de vocês. O que você é? Você é parte integrante de uma igreja? Ou você é parte integrante de um corpo? Você é cordeiro com Cristo? Ou você é apenas a multidão que vem para receber dele os benefícios? Ou você é discípulo do Senhor, que está andando lado a lado com ele, aprendendo dele? Você é aquele que recebeu a direção na santa convocação? Você é aquele que recebeu na comissão daqueles que foram, quando Jesus disse: ide por todo e pregai o evangelho a toda, quem crê e for batizado, quem não crê. Mas você é aquele que está indo? Ou você é aquele que faz parte do contexto religioso? Você é aquele que verdadeiramente é uma testemunha de Cristo? Você é aquele que ficou em Jerusalém até que do alto foi revestido de poder? Quem você é em Deus? Você é aquele que está passando diante do templo e quando te pede um dinheiro, você pode dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Sabe que essa passagem, irmãos, ela é interessantíssima, porque eles não disseram e esperaram. Ele tomou o homem pela mão e colocou ele em pé. Às vezes falta isso em nós. Nós estamos falando, mas não estamos fazendo. Sabe, a gente lança, mas não tem fé daquilo que a gente fala. Ele falou, lê o texto. Depois de ter dito, tomou pela mão e o homem deu um salto e se pôs de pé. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Quem eu sou? Um portador das boas novas, salvo, remido pelo sangue do Senhor, aquele que agrada o Senhor em fé. Aleluia. Aquele que foi contagiado pelo poder da palavra do Senhor, aquele que não se abate diante da situação. Sabe, aquele que vem de geração em geração. É isso que Deus está dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eu apareci a você. Eu sou um Deus da sua geração. Você está abatido porque acha que você acabou? Não, filho, só começou. O seu reinado não é daqui. Você é parte do reino celestial. Você é filho de Deus. Você não é um escravo. Você é livre. Você vem de uma geração em que Deus está te acompanhando. Aleluia. Aleluia. E Deus está disposto a se manifestar, a se revelar. E quando Deus coloca, pede para ele colocar a mão, está dizendo assim: olha, essa enfermidade que era temida por todos, porque era incapaz de ser curada, eu posso curar, eu posso sarar, eu posso fazer tudo. Então não tema os outros deuses, e não tema o que pode te acontecer, porque eu sou contigo.
É isso que Deus está dizendo. Por que você tem medo? Por que nós nos colocamos diante de situações e de dilemas da vida que lutamos e demoramos para tomar decisões? Se Deus está conosco. Sabe, às vezes a gente quer ser aceito por pessoas. E a preocupação de Moisés. E Senhor, e se falar que a cobra aí, se não der certo? Tem a mão, e também se não der certo? Tem água, vira sangue. E se não der certo? Já viu esse? Sabe que só apresenta as dificuldades? Ah, não vai dar certo. Já viu aquele? Ah, não vai dar certo. Ah, mas tem uma segunda chance. Ah, também não vai dar certo. Mas tem a terceira. Ah, também não vai dar certo. Deus é um Deus de paciência, né? Fazer, irmão, faz o seguinte, não dá certo, então, por favor, sai, Moisés, vem outro. Sabe, porque às vezes, irmãos, a gente fica, sabe, só olhando as dificuldades e não enxerga aquilo que Deus está fazendo. Deus é um Deus que vai sempre nos surpreender. Sempre vai nos surpreender. Vai nos dar alternativas que você jamais pensou que isso seria possível. É assim que Deus faz. Deus é um Deus de propósito. Aleluia. E nós só vamos encontrar respostas em Deus, irmãos, quando nós entendemos quem Ele é. Coloque a sua vida diante do Senhor para resolver os seus dilemas. Deus é a resposta que você precisa. Aleluia. Deus é a resposta que você precisa. E você tem valor para Deus. Você é precioso em Deus. Sabe, não fique abatido. Não esmoreça o seu coração. Sabe, quando você estiver diante de uma situação que você é incapaz de decidir, Deus decide por você. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, o medo, ele é paralisante. Eu tenho medo de uma coisa: água. Não é que eu não tomo banho. Calma, vocês vão dizer, pastor, eu não tomo banho. Eu não sei nadar, irmãos. Eu falo assim, Deus não me deu asa, mas eu sou capaz de voar. Mas de nadar eu não sou. Eu lembro que uma vez nós fomos viajar, e aí tinha um teco-teco, não sei nem como que era aquilo, sem proteção nenhuma. Aí eu falei para a pastora assim, eu vou voar naquilo. Ela falou, você é doido. E eu sentei naquilo, rapaz, eu achei que não fosse voar, porque eu falei, ele não está aguentando meu peso. Porque eu acho que era motorzinho de Brasília, de Fusca. E aquilo não saía do chão, mas quando aquilo ganhou uma altitude sem camiseta, sem proteção, sem nada, até parece que um capacetinho, que nem um pinico na cabeça, ia me salvar se eu caísse lá de cima. Mas era maravilhoso. Mas quando você tem medo, o medo te paralisa, ele te impede de avançar. E aí eu contei aqui várias vezes que eu fui andar de banana boat, irmão. Na hora que deu uma curva, eu quase morri afogado no raso, segurando aquela banana como se fosse a última esperança da minha vida. E todo mundo rindo, e eu lá, blá, blá, blá. E o amigo que estava conosco falou assim, vai mais para o fundo. Vai no fundo, o cara está morrendo afogado no raso. E aí quando eu me coloquei em pé, irmão, a água estava aqui, ó. Você ri que não é com você. Mas é assim que nós vamos olhando a situação. Deus está se revelando a mim e a você, e está dizendo, vai que eu estou com você. Vai adiante, não tenha medo, se supere.
Não coloque obstáculos para Deus. Ah, Senhor, eu não sei falar. Eu também não sei. Estou aqui falando para vocês. Ah, eu sou tímido. Eu também sou. Mas seja ousado em Deus, irmãos. Seja ousado em Deus. Deus quer nos libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Deus quer te libertar de tudo aquilo que impede você de desfrutar do melhor dEle. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que nós precisamos, mas já está disponível para nós. Não tenha medo. Sabe, se o teu encontro foi real com Deus, irmão, vai. Ah, eu não sei falar. Deus vai pôr alguém para falar por você. Sabe, às vezes Deus vai te dar visões, e você vai falar com autoridade. Você vai chegar diante dos desafios e colocar um ponto final nessa história. Aleluia. Então não fique se justificando mais para Deus. Ah, eu não posso porque eu faço isso. Irmão, você pode. Se Deus te chamou, você pode. Se Deus te chamou, você pode. Ah, eu não posso cantar. Tem hora que você não pode mesmo, que você é bem desafinado. Mas tem hora que você pode. Tem hora que você pode fazer coisas muito maiores. Aleluia. Se coloque de pé. Só um encontro genuíno com o Senhor, nós podemos fazer todas essas coisas. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes Deus nos desafia a fazer coisas muito maiores do que nós pensamos. Eu lembro que eu passei por um processo muito interessante. Eu trabalhava na área comercial de uma empresa, e sem perceber eu estava sendo avaliado. Aí fui convidado pela diretoria da empresa para assumir uma função em que eu não estava preparado para ela. E aí a única coisa que me disseram é o seguinte: ó, você vai ter 2 secretárias, uma vai cuidar do departamento e outra vai ser sua secretária. E você vai ter que preencher os relatórios diários e mandar para o presidente que fica em Miami. Aí eu falei, beleza, só tem um problema, que eu falei só para mim: eu sou analfabeto de computador. E eu falei, se eu revelar que eu sou analfabeto, a minha promoção acabou. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Aí Deus falou assim, você não tem uma férias vencida? Eu falei, tenho. Acabei de ser promovido, fui para o RH. Ele falou, olha, para assumir o cargo eu precisava acertar algumas coisas na minha vida. Você consegue me dar 15 dias de férias? Ah, vou falar com o diretor. Tá bom, chegou e falou, tá aprovado, você pode sair de férias. Você assume daqui 15 dias. Aí eu saí do escritório e fui direto numa escola de informática. Eu falei, tem um professor aí? Tem. Quanto que ele custa 15 dias direto? Aí X. Irmão, eu fiquei 15 dias lá. Eu não sabia nem ligar o computador. Aí acordava de manhã e ia direto para a escola. Aí o cara começa, você conhece o sistema operacional Windows? Não, nem Windows eu conheço. Quanto mais Windows. Eu sei que em 15 dias, irmãos, eu voltei preparado. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que os desafios apareçam e você não esteja preparado, Deus, a palavra de Deus diz que Ele capacita aquele que Ele chama. Então, se Deus está dando a você algumas oportunidades de romper áreas da sua vida em que você tem medo de tomar decisões, hoje é o dia. Talvez você entrou aqui com incerteza de áreas da sua vida que você precisa decidir. Hoje é o dia. Então eu quero desafiar você, irmãos. Você que por algum momento está se sentindo inseguro, sai do seu lugar, eu quero orar por você.
Assim como Moisés foi atraído pela sarça, que você seja atraído por esta palavra. Não tenha vergonha não, saia do seu lugar. Vergonha é você sair daqui sem receber de Deus o que Deus tem para você. Deus quer romper áreas, Deus quer te dar habilitações, capacitação, sabedoria, graça, entendimento, ousadia, autoridade. Sai do seu lugar, vem aqui. Sabe, áreas que você precisa romper. Nós queremos orar por você. Sabe, são nesses momentos que Deus pode dar um start na sua vida e mudar a tua história. Sabe, medo de tomar decisão. Sabe, tem pessoas que não tomam decisão enquanto não tem 100% de certeza das coisas. Querido, você vai morrer e as coisas não vão acontecer. Sabe, não precisa ter certeza. Tem apenas segurança em Deus. E tome as decisões em Deus. Quantos testemunhos aqui a gente escutou de pessoas que tinham planos no seu coração, projetos na sua vida, mas nunca tiveram recursos para colocar em prática, mas tomaram uma decisão de Deus, o recurso chegou. Quantos aqui falavam: pastor, quando eu casei, eu não tinha um passarinho para fazer um cozido, mas quando eu tomei a decisão, Deus abriu as portas e tantas coisas aconteceram. Hoje à noite, de oportunidades em Deus. Sabe, amados, as decisões tomadas em Deus, certamente elas te farão prosperar. Aleluia. Se você sentir do seu coração, sair do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar. Os pastores vão orar. Amém. Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha. Sabe, às vezes nós nos sentimos fragilizados mesmo. Saber assim quem você é. Sabe, as circunstâncias da vida te impulsionou a viver um dissabor. Eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Muito pelo contrário. O tudo que você tinha não representa nada, mas o nada que você tem vai representar o tudo de Deus, porque Deus começa um novo tempo na sua vida. Aleluia. Vamos orar por eles. Aleluia. Aleluia.